Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Brasil Cristão aqui pela Rede Século XXI. Temos como convidado muito especial o Padre Guido, que tem falado para a gente aí sobre a questão dos sacramentais. Falamos um pouco sobre São Brás, contou a vida de São Brás. Temos também a presença da comunidade Sal e Luz aqui, mostrando para a gente um pouco a partir da música, do projeto que eles têm também. Você já no primeiro bloco já viu, já ouviu tudo isso. E claro, a gente fica muito feliz com esses nossos irmãos que têm sempre uma mensagem, uma palavra de Deus para iluminar a nossa vida, para nos ajudar muitíssimo. Como também você que está em casa, que participa e coloca as suas intenções. E aqueles que se tornam novos sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, como, por exemplo, a velha Lúcia Cadore, do Rio do Sul, lá em Santa Catarina. Ela pede oração pela sua saúde física e espiritual, pela graça de um emprego. Muito obrigado por ter se tornado sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. De Araxá, Minas Gerais, Misael Adolfo de Aguiar. Ele pede oração por ele mesmo, também por sua saúde, sua esposa Cleia Carvalho, por seu filho Pedro Henrique. E também o Misael tornou-se novo sócio aqui da associação. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? A Tatiana do Socorro Amador Pinheiro, de Souré, lá no Pará. Ela pede oração pela saúde do filho Antônio, pelo filho Gustavo Eduardo, pelo esposo Najib Pinheiro. Pede também por ela mesma e por toda a sua família. Olha só. Também a Ivoni Maria Evalde, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Itacir Pompeu, de Buriti Alegre, lá em Goiás, a Ema Aparecida Lopes Suzano, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e também, nós temos vários pedidos aqui, a Lourdes de Oliveira, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e de Araçoiaba, lá no Ceará, a Maria Zuleide de Oliveira da Silva. Daqui a pouco a gente lê os nossos outros nomes. Quero só lembrar o seguinte, olha, todos vocês que mandam as suas intenções, os seus pedidos aqui, mesmo que a gente não consiga ler os nomes, as intenções ficam por 100 missas. Então, todas as suas intenções recebem 100 missas aqui na Associação do Senhor Jesus. Bom, você sabe que quem apresenta, claro, o programa Brasil Cristão é a nossa querida amiga Maria do Rosário. Aqui eu tenho tentado substituir nessas duas terças-feiras. E ela está lá na Terra Santa fazendo uma belíssima peregrinação. E ela gostaria de mandar um recadinho para você. Vamos lá. Olá, meu querido, minha querida. Eu estou vivendo um momento muito importante na minha vida. Estou fazendo uma peregrinação pela Terra Santa. Já passei por vários lugares santos. Não me esqueci de rezar por você. Hoje estou em Jerusalém. Amanhã passarei por Belém. Depois de amanhã, certamente passarei pela Via Crucis, pela Via Dolorosa. Eu estou colocando a cada passo dessa peregrinação as suas mais urgentes necessidades. Um abraço, fique com Deus, confie em Jesus, Ele não decepciona. Honre e louve Nossa Senhora, pois ela sempre está conosco. Um grande abraço. Olha só, então, olha, o grande recado, um grande abraço também à Maria do Rosário, que ela continue fazendo essa peregrinação com muito carinho e rezando, claro, por cada um de nós, por todos nós aqui. Olha, nós terminamos então o bloco anterior falando um pouco sobre essa questão do exorcismo, porque nós falávamos justamente dos sacramentais, porque tinha a questão da vela de São Brás que se coloca na garganta para fazer oração. O Padre Guido falou do terço, das medalhas e da água benta, por isso que acabamos entrando nesse assunto. E depois ele começou a falar a questão do sal e da água, e o Márcio aqui, né, da comunidade, tinha uma pergunta, aliás, ele começou a falar alguma coisa no intervalo e disse, pergunta para o Padre Guido que a gente já entra isso como pauta do programa. Qual é a pergunta que você tem, Márcio? Na verdade, a Júlia, né, ela tinha uma dúvida aqui, você quer perguntar? Posso perguntar. Padre Guido, qual a diferença do sal bento e para o sal exorcizado? Se existe alguma diferença? Júlia, né? Isso. Ok, Júlia. Quando nós consideramos um objeto para várias finalidades, deve ser usado para estas finalidades, certo? Por exemplo, pego a água. Temos a água do batismo, temos uma água para aspersão, certo? E temos uma água para exorcismo. Eu costumo, em várias igrejas, benzer a água e o sal para exorcismo. Isto é um uso exclusivo para esta finalidade, sabendo que o demônio, obrigado pela sua pergunta,
age diante di noi in 4 maneiras diferentes, uma mais perigosa do que outra. A primeira é comum para todos, não propõe a Jesus, a tentação. A segunda é infestação. A terceira é possessão. E a quarta, obsessão. A infestação significa uma presença sutil dele dentro de uma casa, dentro de uma pessoa, dentro de um animal, num ambiente específico. Em tantas casas, Júlia, né? Em tantas casas, mando até escavar e se encontra debaixo da casa, do piso, fumo, Bíblia, facas, roupa, garrafas, porque naquela casa se praticavam cultos satânicos. Há pessoas, gente, parece de sonhar, mas não é sonho, é a realidade. Estou com um caso, padre... Como é que consegue distinguir isso? Porque as pessoas que praticam, sobretudo, ritos de macumba ou de umbanda, costumam conseguir uma proteção do espírito do mal, o demônio, dentro de uma casa ou de um ambiente. Certo? Entendi. Há pessoas, por exemplo, que, caso prático, uma mulher não queria o bebê, não queria o filho. Tentou 2 vezes, o aborto não deu, graças a Deus. Bebê nasceu. Com 15 dias de vida, foi consagrar o bebê ao demônio. Puxa vida. São casos muito tristes, digamos assim, horríveis, né? E o demônio bate palmas, é claro. Certo? Agora, a infestação significa presença sutil. A presença da água e do sal de exorcismo afasta o demônio. Por isso eu dou um aconselhamento a tantas pessoas de usar a água e o sal para exorcismo dentro de casa. Tem alguma maneira específica disso, de como usar? Aspergir, por exemplo, colocar nas casas, nos cômodos. Na roupa, no carro, nos animais também. É um aviso prático que estou falando em tantas igrejas, na medida como a garrafa, digamos assim, da água benta para o exorcismo diminui o seu nível, vocês podem acrescentar, tem o mesmo valor. Tá. Padre Guido, uma coisa que eu queria perguntar, já que a gente entrou nesse assunto, quando a gente tem algumas situações, por exemplo, de depressão, de angústia, esses sentimentos que às vezes, por exemplo, a pessoa que tem em casa pode dizer assim, eu estou tendo alguns sentimentos assim difíceis, estranhos. A pessoa não corre o risco de confundir? Sim, padre. E, portanto, o serviço que a igreja quer da parte de um exorcista não é somente o rito do exorcismo, é uma sequência de diálogos. Inclusive, é bom saber que a medicina sempre merece o devido respeito. Uma pessoa, inclusive, que está com tratamento médico, nunca eu faço um rito de exorcismo. Primeiro vamos acompanhar o efeito, certo? E gostaria de dizer, sobretudo para quem vive numa crise depressiva, que são muitos casos, gente, tenhamos a humildade de obedecer e de respeitar a vontade do médico que está cuidando de nós. Isso é bom dizer, viu, Por qual motivo? Várias vezes, gostaria de dizer, sem exagerar, muitas vezes. Pergunto, o senhor, a senhora, está tendo um acompanhamento médico com remédio? Sim. Está obedecendo? Olha a resposta. Padre, tomei o primeiro comprimido, me fez tão bem que sozinho já comecei a tomar 2, 3. Para aí, o médico está sabendo disso? Como também o contrário. Para de tomar, né? Não gostei, suspendi. O médico está sabendo. Por isso, nenhum passo eu tomo sem primeiro ter a garantia de um acompanhamento médico. É claro que tantos casos que me chegam aos meus cuidados da parte até do bispos já vêm até com uma certa garantia, né?
de diálogo e depois a gente se percebe na hora, porque o demônio, não fique assustado com o que estou dizendo, procura dar medo no padre. Ah, é? Se amanhã eu tenho um exorcismo, o meu telefone toca 50 vezes durante a noite. Justamente para criar para dar medo, para assustar, exato. E para assustar o senhor. Exato. Inclusive... Mas o senhor tem fé, então isso é o mais importante. É? O senhor tem fé e pronto. Sim, sim. Né? Me preparo, eu repito, seguindo o esquema de Jesus. Oração e jejum. E peço também muitas orações, especialmente para religiosos e religiosas de vida contemplativa. Não devo ter medo naquela hora, claro, né? E até hoje, padre, me sinto só ainda um bebê, porque somente no mês de maio completo 2 anos que estou exercendo este ministério. Estamos exatamente nos sacramentais, que não é sacramento, né? Exato. Porém, até hoje, sinto a alegria de dizer o meu obrigado a tantas pessoas que me ajudam espiritualmente, sempre conseguir a vitória. Agora, o demônio é obrigado, diante da fórmula chamada imperativa, a deixar o corpo daquela pessoa. Isso não significa que possa voltar de novo. Inclusive, a sequência de muitos exorcismos tem como consequência o enfraquecimento do poder do demônio, até que, de uma maneira definitiva, deixa aquela pessoa. É um assunto, assim, bem para todos nós, né? Assim, um assunto diferente, eu diria, porque, assim, a gente ouve falar, né? Vê-se muito filme por aí, não é? E a gente, quando se trata da realidade, a gente fica assim, mas, de fato, o que acontece sobre isso e tal? Por isso que aguça um pouco mais a nossa curiosidade quando se trata desse assunto. Eu acho que até teria para falar um pouco... Pena que nós não temos tanto tempo assim, né? Mas daria para a gente falar numa outra possibilidade, talvez voltando aqui, né? Até, quem sabe, aí com a direção. Enfrentar esse tema. Um tema só sobre isso, justamente para clarear um pouco mais Padre, a vida das pessoas sobre isso. Acontece que, onde dou palestras específicas sobre este assunto, lota o ambiente. Ah, eu imagino. Por qual motivo? Aí que nós temos que reconhecer, gente, a falta de coerência com os princípios básicos da nossa fé. Há, infelizmente, muitas pessoas que se dizem católicos, mas frequentam o centro espírita, casa de umbanda, macumba, ou pior ainda, ficam sabendo que existe um espiritista famoso lá naquela cidade, especialmente São Paulo, que atende as pessoas, mas só depois que comprova que entrou o depósito no banco. Isso aí Vejam só, e tanta gente que não tem cultura acaba caindo nisso. E quando está lá no fundo do poço, ainda bem que se lembram de Deus. É claro, para nós, padres exorcistas, devemos usar a mesma compaixão que Jesus teve com as multidões, né? E ter a alegria, soubesse, Padre Aira, a emoção que desperta quando uma pessoa que está lá no chão, ao término da fórmula, que o demônio acaba deixando, né? Eu mando abrir os olhos. Em grito, abre os olhos. Devagar abre os olhos e mostram o crucifixo. E a pessoa que o recebe até com um grande esforço e chega a dar um beijo. 5 minutos antes, cuspia na cara do crucifixo. Padre, e aí o sinal que o demônio foi embora. Pena que o nosso tempo está indo. Sabe, eu gostaria de chamar o senhor para o senhor fazer uma bênção. Aliás, o diretor, vamos primeiro fazer o sorteio, pode ser? Isso, pode ser. Ó, Padre Guido, venha comigo aqui. E as considerações finais, né? Vamos. Sobre a temática, o que o senhor gostaria de dizer para o pessoal que está em casa, certo. No finalzinho desse nosso programa. Muito bem. Primeiro vamos fazer o sorteio? Vamos fazer então o sorteio primeiro, depois o senhor faz as considerações finais, certo. Padre Guido. Porque assim, a gente já vê quem vai ganhar. Aliás, é um nome só, uma pessoa só para ganhar os 2 prêmios. Pronto. Então vamos ver aqui. Olha, quem vai receber em casa as 10 novenas e a vela das mãos ensanguentadas de Jesus é a Francisca Severino Pereira, ela é de Santo André, no interior, em São Paulo, né? Na grande São Paulo. Então, olha, Francisca, você vai receber aí esse presentaço aqui da Associação do Senhor Jesus. Considerações finais, então, Padre Guido. Certo. Gente, em primeiro lugar, vivemos dos sacramentais. Cada um de nós tem o terço, o crucifixo,
a imagem dos santos, a água benta, temos também o sal bento, etc. Vamos usá-los sabendo que nos ajudam a fortalecer a nossa fraqueza. Ter medo do demônio é bom que tenhamos, para que possamos evitar as ocasiões, né, de sermos vítimas das suas ciladas. Procuremos, sobretudo, usar bem os meios que a Igreja nos proporciona para santificar a nossa vida. Terço todos os dias, de uma maneira especial. Se aproxima o dia de São Brás, não esqueça de levar também os bebezinhos na igreja para receber a bênção da garganta. E não tenha, digamos assim, medo de considerar que se o poder do maligno é grande, o poder de Deus é maior. Conto também com a vossa oração, sobretudo neste meu ministério, de libertar as pessoas da posse do demônio. Claro que receberá as nossas orações. Poderia, então, Padre Guido, fazer uma bênção sobre isso? Certo. Olha, tantas pessoas que pedem ajuda e se entregam também na generosidade de uma lembrança na nossa oração. Pedimos que Deus possa atender a estes pedidos. Todos pedem algo de bem, a paz, a serenidade, a concórdia, a alegria de saber perdoar, a força de resistir às ciladas do maligno. Que tudo isso possa receber da parte de Deus, não somente a bênção, mas sobretudo o fortalecimento da nossa fraqueza humana para sermos hoje melhores e diferentes de ontem. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Guido, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Obrigado. Tá bom? Eu quero agradecer também a Comunidade Sal e Luz, Márcio, Laís e Júlia. E o pessoal vai entrar em contato com vocês, vai ter o nomezinho de vocês no vídeo. Já tinha, vai ter mais ainda. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Quero agradecer o pessoal que está em casa e amanhã a gente se encontra no programa Você Pode Ser Feliz. Às 10h15 estarei aqui apresentando Você Pode Ser Feliz. Até amanhã. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Música para nós. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso, na confiança e no amor me dou a ti, descansarei em teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em ti. Em teus braços eu me lançaria. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti.